Olá, Nagonianos! Mais um vídeo da nossa quarentena nagoniana e hoje a gente quer levar você para conhecer o Egito. Sim, no nosso Caminhos da África de hoje a gente vai te levar para conhecer o faraó. Vem com a gente. Vem com a gente. Pegar a flor da pele com perfumes, olha o feitiço que essa nega é. Balada das pulseiras e costumes, vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe, reverberando amor só pra... Então, no nosso Caminhos da África de hoje, a gente resolveu inovar de uma forma tradicional. Sim, nós vamos falar do Egito, acreditem, a gente queria cantar faraó aqui pra vocês. Ideias reais. Eu falei faraó! Mas a gente percebeu. Me pediram. É, que é um negócio assim, diferente, mas a gente hoje vai para o Egito. Dentro de casa, a gente resolveu levar vocês para conhecer esse país africano. Sim. Acho que isso ainda choca algumas pessoas, né? Não sei Sim, sim. Mas pra mim ainda dá um bug, sinceramente. O Egito de verdade está mesmo. situado na África. Sim, gente, o Egito está situado na África. Aquele Egito de pirâmides, de faraós, que é o Egito antigo, que não é o nosso super foco principal hoje. A gente quer falar desse Egito atual, esse Egito moderno, né? Que é um país, uma potência no seu continente. Mas que em alguns momentos a gente vai trazer, sim, um pouco, né, dessa história mais antiga não mesmo. Tem como, é impossível não tem falar. como dissociar uma coisa da outra, né? É a história da antiguidade, não tem como falar de história do mundo Sim. sem falar do Egito. Mas, no modo bem geral, atualmente, o Egito ele é um país que está situado ali no norte da África, pegando um pouquinho do Oriente Médio, né? Então, há quem diga que ele está nessa mistura, apesar da sua maior parte, né? Está situado na África do Norte. Então, a gente conta com o capital Cairo. O Egito ele não é um país pequeno, mas assim, não é um país grande. Ele está ali um pouco no médio, né? Ele não é como Botsuana, por exemplo, Sim. que é um país bem pequenininho. Ele faz fronteira com vários outros países, inclusive de outros continentes. Mas ele é um país a nível médio, mas tem uma potência financeira, principalmente devido ao turismo e à agricultura, muito grande na África. Então, hoje, ele só perde para a Nigéria enquanto potência. Tomou, inclusive, o segundo lugar, que era da África do Sul. Então, a gente está falando de um país financeiramente também com recursos. Ele tem cerca de 100 mil habitantes, então é muita coisa. Até porque muita gente não sabe, mas o Egito, a área dele não é toda habitada. Então, assim, da área do país, apenas uma pequena porcentagem tem pessoas, tem fluxo de cidades e pessoas. Uma grande parte é deserto. Que se concentra mais ali no Rio Nilo. No Rio Nilo, exatamente. Próximo ao Rio Nilo. Então, é um país muito grande e que conta com uma diversidade de pessoas, enfim, é muito... Quando a gente vai entender um pouco da história antiga com agora, você entende o que acontece ali, né? Sim, com certeza. Sim. Toda essa parte do Rio Nilo que propiciou, né, a economia deles, né, Sim. que era mais focada na vida, agricultura, o modo de vida, exatamente, além do transporte de mercadorias de pessoas. Então, ali realmente Com foi a certeza. grande potência para que eles pudessem ter esse desenvolvimento que eles carregam até hoje. E isso vai para diversas áreas, principalmente religião. Geralmente eu sou a pessoa que gosta muito de falar sobre religião e ver todo o contexto político e econômico por trás da fé. Mas, gente, o Egito, eles não brincam com isso, com religião. Eles não brincam, é muito sério, eles levam muito a sério. E apesar de atualmente o Egito ele se considerar um estado laico, a religião é muito presente, muito forte, e atualmente a maior parte massiva da população Sim. segue o islamismo, é muçulmana. Eu vou até pegar aqui, fiz uma pesquinha porque é muita coisa. É muita coisa. Todo mundo está Muita coisa mesmo. Pra não errar nos Tem dados. aqui minha colinha também, porque, né? Eles não seguem o cristianismo tradicional. O segmento que eles seguem é a Igreja Ortodoxa Copta. Então, diferente aí, né? Também nunca tinha ouvido falar, foi novo pra mim também. Só que essa história toda começou do cristianismo ainda na cidade de Alexandria, que é a segunda maior, né? Depois do Cairo. Sim. E que foi em homenagem a Alexandre o Grande. O cristianismo começou lá e foi a sua principal potência. Foi lá que ele se espalhou um pouco mais. Sim. Ele não teve tanta força contra o Islã. E olha que o Islã só apareceu 4 séculos depois disso. Sim. Depois do cristianismo ter se instalado ali em Alexandria. E o islamismo realmente saiu conquistando todo o Egito.
E eles não levam, como eu falei antes, eles não levam religião na brincadeira. Então eles de fato não só adotaram a religião como o idioma e o modo de viver, de cultura, e até hoje existe um grande embate com o poder do Estado, porque eles acreditam que o Estado não pode se denominar como laico e que ele deve reger o país segundo as leis do Islã. Isso a gente já pode compreender que é realmente uma herança do Egito Antigo, porque eles eram politeístas, antropomórficos e teocráticos, ou seja, todo o regime político e econômico girava em torno da religião. Sim. Se o faraó, que é o descendente de Horus, o deus dos céus, ele mudasse de patrono, mudava tudo, mudava a forma das oferendas, mudavam qual era o templo que estava ali, as sacerdotisas, os sacerdotes, eles alteravam também, e cada um tinha o seu deus, o seu deus patrono, né, como eu falei antes. Sim. Então a religião de fato alterava tudo no modo de vida dele, inclusive na servidão coletiva, tudo afetava. A religião era o que eles respiravam ali. Então eles trazem isso e a gente consegue ver até hoje como ela tem de fato um impacto na vida, no dia a dia das pessoas, tanto no político quanto no econômico, que isso também acontece de certa forma no resto do mundo, mas uma cultura que é meio polêmica também, né? Que a gente vê bastante coisa, enfim, escuta falar. A gente não tá lá pra saber como que é exatamente, mas a gente escuta muita coisa falar, muita coisa que foi ensinada pra gente, noticiário, escola, enfim. Então é um pouco polêmico também, mas é fantástico ver como isso realmente move tudo, assim, pra eles, né? Não, sim, verdade. E o Egito, ele hoje tem como idioma oficial, inclusive, o árabe. Só assim, hoje, principalmente, o Egito está muito mais próximo do que a gente entende de Oriente Médio, do que o que a gente entende por África. Mas claro que eu entendo também que isso foi uma coisa muito bem pensada, enfim, para que houvesse mesmo essa dissociação maior, né? Inclusive hoje muitas pessoas ainda não sabem que o Egito está localizado no norte da África e é parte desse continente, seu PIB, sua localização enquanto nação se encontra enquanto nação de um continente africano. Sim, umas coisas que eu tava olhando, assim, que eu gosto bastante, né, no geral, que são curiosidades. Então eu anotei algumas, trouxe algumas, Sim. Que eu acho que são bastante interessantes, que são coisas que os egípcios inventaram e que a gente utiliza até hoje. Então, por exemplo, a questão da maquiagem, mais especificamente do delineado. Até estou utilizando hoje para poder fazer homenagem. Tô focando, meninas. Aquelas. Nossa, hoje eu tô na homenagem a eu mesma. Assim, como a gente observa, por exemplo, na Cleópatra. Então, aquela coisa bem marcante e tal. Eles faziam com uma mistura de óleos e de minérios, que no caso se chamava kohl, não sei como fala direito, é K-O-H-L. Que, na verdade, a princípio eles utilizavam porque eles achavam que era contra o mal-olhado e também para proteger de doenças e dos raios solares, mas que depois foi se tornando um símbolo de beleza mesmo. Até os homens utilizavam esse delineado, essa coisa mais marcante. E também, quanto mais um classe social maior que você tinha, né, que você pertencia, mais maquiagem você utilizava. Então isso foi também é a cara dos antigos egípcios, né? Porque exatamente. Eles eram um povo bem pomposo, né? Dá pra perceber até em relação à questão das pirâmides, como a mumificação, tudo. Eles tudo realmente... muito muitos detalhes, né? Nobre é nobre. É realmente muito fantástico. A questão dos calendários também, que na época para eles era bem focado em agricultura, porque eles não sabiam quando era o período de inundação do Rio Nilo. Sim. Então, se eles plantassem e o rio inundasse, eles iriam perder tudo e, consequentemente, iriam ficar com fome. Então, foi uma questão mesmo de sobrevivência, de estratégia, e é uma coisa que a gente utiliza até hoje, né? Eles inventaram também a pasta de dente, que na época eles faziam com cascas de animais, né, o casco, com pedras e com cinzas, enfim. E depois eles evoluíram para utilizar hortelã, folhas secas, enfim, outros grãos. A questão também do barbeiro, eles inventaram essa profissão, porque para eles cabelo, pelos incomodava bastante, então eles sempre tinham o hábito de cortar, eles se depilavam, tipo, umas 3 vezes na semana, era, tipo, bastante, porque pra eles incomodava, e não era tão higiênico assim, na concepção deles, então eles inventaram essa profissão. Eles também inventaram boliche,
balas de hortelã. Então eu achei muito interessante porque são coisas que, pelo menos algumas coisas eu sabia, tipo do calendário mesmo. Sim. Mas outras coisas, tipo a pasta de dente, boliche, era uma coisa que eu nem imaginava. E são coisas que fazem parte da nossa vida até hoje, Sim. né? É uma contribuição muito Então grande. eles são... Realmente, É muito... não tem como falar do Egito e da nossa história enquanto mundo, sociedade também ocidental e compreensão, né? De sociedade, de estruturas, e não falar também da história do Egito. É uma coisa que todo mundo que passou pela escola básica já ouviu falar de alguma forma. Né? O Egito é muito marcante nessa nosso ensino da história ocidental. E a gente ouve falar muito deles, né? E principalmente nisso, diferente de outros países da África, que, entre aspas, né? Porque não é a palavra certa, não é colaboração. O que trouxeram foram principalmente os escravos, e aí o que veio puxado deles. O Egito teve uma interferência muito grande também da Europa, do Oriente Médio. Então, isso se mistura a ponto de ser verdade um pouco para todo mundo, né? Ser mais aceito por todo mundo. Então, acho que por isso também as pessoas, eu digo isso, Europa, enfim, grandes potências, colocam o Egito como esse espaço mais separado, mais, enfim, menos africano, né? É, como se fosse muito distante, assim, né? Sim, uma realidade africano. Muito distante. O que não é mentira, né? É uma grande potência, colaborou muito. Gente, se a gente fosse fazer um vídeo sobre Antigo Egito, Alá Castanhari, porque o vídeo dele é incrível, Sim. É muita coisa. É muita coisa para ser descoberta. Falar das classes, muita. tanta coisa, é muito interessante. E muito do Egito hoje é claramente reflexo do Egito antigo, né? Não tem para onde a gente correr nesse momento. É reflexo das etnias que ali habitavam, do espaço, das brigas, do Nilo, que é uma marca muito grande, tanto quando a gente vai falar de mitologia egípcia, deusa Ísis, inclusive, do Egito Nilo. Então, assim, não tem como não falar, como falar também do Mar Vermelho, que existe, está lá entre desertos, é uma coisa única, e que está também nas histórias, enfim, bíblicas, por exemplo, quando você vai falar ali de passagem pelo Mar Vermelho, enfim, abertura do mar. E é tudo muito ali, muito presente, né? Então a gente tem um conjunto de histórias que se unem ali. Uma das coisas que, assim, é uma das grandes, não sei se a palavra certa é polêmica, mas uma das grandes questões hoje do século XXI, principalmente com o empoderamento do povo negro e do entendimento de quem somos nós, e principalmente dessa redescoberta, se eu posso falar assim, do entendimento de que o Egito está na África, que é um país do continente africano, é o grande questionamento. Os egípcios, antigos egípcios, faraós, enfim, eram pessoas negras ou não? Gente, isso é uma grande briga, questionamento, até hoje no meio científico, antropológico e histórico. Porque há muitas questões conflitantes aí, que, enfim, primeiro a datação das múmias dos egípcios e os dados, que são muito antigos e muito difíceis também de decifrar, né? Há também aí uma dominação desse conteúdo e dessa história por parte da Europa, principalmente, né? Então, essas grandes potências brancas, então é claro que para elas é sempre mais interessante a identificação do povo egípcio, como a gente vê em filmes, novelas da Record. Mas há um historiador antropológico senegalês que se chama Cheikh Anta Diop. Ele é o mais conhecido interventor da história do Egito antigo enquanto população negra, né? Ele traz, inclusive, uma coisa que, enfim, depois se choca um pouco com outros dados, que é a sigla KMT, que remete a uma outra palavra, que é escuro ou negro. E ele traz diversas fontes dessa sigla, dessa palavra nas escrituras egípcias, revelando talvez faraós e pessoas negras naquele contexto. Enfim, aí outros cientistas, antropólogos europeus já dizem que isso na verdade refletia a Terra. Enfim, é uma questão muito delicada. Não há hoje, em todos os estudos que eu vi, que eu pesquisei, como confirmar com 100% de certeza se eram negros ou brancos. Na verdade, a gente pode destacar que dificilmente 90% de chance, 95% dessas pessoas não serem brancas caucasianas, né? Brancas com traços brancos europeus. Até porque, apesar, e aí a gente entra nesse Antigo Egito, o Império, tiveram muita interferência. No Egito houve muita interferência de diversas etnias, grupos, impérios. Então houve muito ali de mistura. Mas de qualquer forma já não eram pessoas brancas, né? Havia um entendimento ali, algo meio árabe, como a gente conhece hoje.
O que Acho se que também destaca... Sim. Pode tem falar. muito dessa questão de que, assim, foram feitas grandes coisas no Egito. Sim. Então, essa magnitude, a inteligência, a estratégia, enfim, às vezes é difícil para os brancos, né? Tipo, Sim, europeus é isso acreditarem e reforçarem que são pessoas negras Sim. que foram capazes de fazer isso. Então, na minha fazer visão, isso, é com muito certeza. disso também. Tem a polêmica É. também de, Jesus é branco, é negro, enfim, a gente não vai entrar nisso. Sim. Mas é muito disso, sabe? Uma coisa tão importante, uma coisa tão magnífica, extraordinária, pode ter sido feita por pessoas negras? Acho que não. Exatamente. Então, Isso é vamos uma mascarar grande aqui. polêmica. É um Pra pouco ser sincero, na minha visão. Fica Alguns entre índios ser também. pessoas negras ou árabes, que Sim. quem é a Europa, o pessoal que é considerado como branco, os puros, né, essa questão toda aí, eles negam tanto a negritude quanto o muçulmano, o árabe. Então, de Sim. fato, eles não são dois povos que não merecem esse reconhecimento. Então, por mais que a gente discuta se é negro ou não, fica entre ser negro ou ser mais puxado pro árabe, pro mediterrâneo. árabe, De mas fato, é não difícil. dá pra gente afirmar que é um branco caucasiano europeu. Aí, não pra tem eles, uma isso é referência uma afronta, né? científica, né? As que tem hoje são europeias e que afirmam que apenas 8% desses antigos e dessas novas pessoas egípcias, né, teriam traços da África subsaariana, que é a África mais negra, mas ainda assim é algo que fica muito sem fechar, né? Quando a gente vê referências, por exemplo, Story Channel, ela vai te puxar mais para o entendimento de que eles não confirma pessoas brancas, mas também que não eram negros. A gente teve os núbios que invadiram em certo período o Egito, existiram efetivamente faraós somente negros, que eram os núbios, que foram uma das dinastias, mas eles não eram e nem estiveram o tempo todo no Egito. Então é uma discussão muito complexa. A gente vai deixar também alguns links aqui de ambos os pontos de vista para que vocês analisem e procurem também mais informações, mas que é uma coisa que até hoje persiste. Mas Egito foi pra minha lista. Não, com certeza, porque, e principalmente ao pesquisar a gente encontra muita coisa do Antigo Egito, por isso também foi importante pra gente trazer essas informações, né? Quem é o Egito hoje, a segunda potência da África, porque a gente encontra tudo muito no Egito Antigo, às vezes você vai chegar lá no Egito achando que eles estão cultuando 10 mil pessoas, quando na verdade é uma outra coisa que acontece lá. Você não vai ver a deusa Isis lá, a não ser, né, que Isis deu uma passadinha no canal. Oi, tudo bem, pessoal? Somente aqui mesmo. Mas isso é muito real. Então, trazer um pouco sem esquecer da realidade do Antigo Egito, trazer um pouco dessa modernidade, quem é o Egito hoje, o que é que existe hoje, dessas, enfim, polêmicas que cerceiam, né, um conteúdo que é muito importante pra gente. O Egito era um não negro. Não é o Egito da Record, uma coisa a gente pode bater assim pra vocês, mas cabe muita pesquisa, é um país muito rico em conteúdo, principalmente por ter uma história antiga tão longa, né, tão espessa mesmo. Não tem, assim. Fantástico. Muito É um incrível. berço Então, de a gente, cultura, com conhecimento, certeza. de experiências novas. Só de certeza. ver a De galera religião, viajando pro principalmente. Egito. Você vê que uma mesma religião, o mesmo caminho de religião, né, pode se diversificar ao longo de séculos, enfim. Como houve também organização, houve desorganização, houve mistura. Enfim, é muito interessante, como a gente disse, a gente vai deixar alguns links aqui pra vocês, para que vocês possam se aprofundar mais também, quem quer, né, nessa história do Antigo Egito, mas compreendendo, e o que a gente muito queria é que você saísse daqui com uma certeza. O Egito, ele está na África, ele é parte do continente africano, e isso precisa ser reafirmado enquanto parte dele também. Sim. Então é isso, nós ficamos por aqui. Já deixa a sua contribuição aqui também. Fala assim, eu também tenho a contribuição do Egito Antigo, do Egito Atual. A gente gosta dessa troca. Entendeu? Certeza. É muito importante. Deixa a sua sugestão pro próximo Caminhos da África também. Ajuda o pessoal aqui. Exatamente. Quais são E outros países, né, que vocês querem ver por aqui. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balada das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor só pra você entender. Que o corpo é como um grito e dos belos mais bonitos.